Nós vamos falar agora sobre o resgate da autoestima. Aprenda a viver sem dor. Dr. Daniel, o que é autoestima? Autoestima é a pessoa gostar dela. Porque se ela não gostar dela, ela na realidade não gosta de ninguém. Então, a necessidade da pessoa se amar para que o universo conspire com ela. É possível ter autoestima com dor? Infelizmente, com dor não se tem autoestima. Nós temos tratado de vários pacientes com depressão e com fibromialgia, que a partir do momento que a gente elimina esse problema da fibromialgia e da depressão, eles não precisam mais de remédio. Dr. Daniel, uma pessoa que professa algum tipo de fé tem uma maior probabilidade de alcançar maior êxito na busca da cura? Com certeza. A fé é o que nos move. O próprio Cristo disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podeis fazer o que eu faço e muito mais. O milagre que acontece com as pessoas é ela que produz o milagre, não é o santo, a religião, não. Ela processa, ela cria uma espécie de um êxtase interno dentro dela, e esse êxtase interno dentro dela é que faz acontecer o milagre. Doutor, uma pessoa com problemas psicológicos, basta ela procurar ajuda para tratar os problemas físicos, ou ela tem que procurar ajuda para esse problema psicológico também? O problema psicológico, em primeiro lugar, ela tem que ter um encaminhamento no problema psicológico, através de atendimento por psicólogos ou para psiquiatras, para desenvolver e diminuir o nível de ansiedade. Porque dependendo do tipo da pessoa, se ela tiver uma ansiedade muito grande, fica difícil tratar o corpo físico dela. Então, a minha recomendação, quando chega algum paciente com um distúrbio emocional, eu encaminho primeiro ao psiquiatra, que é o único médico responsável a dar medicação, para poder baixar o nível de ansiedade na pessoa, para daí você pode trabalhar o corpo físico. E a partir do momento que você trabalha o corpo físico e cria uma harmonia intrínseca na pessoa, ela pode até vir a deixar de usar o remédio do psiquiatra. Como é possível resgatar a autoestima? A autoestima, ela é possível resgatar primeiro vivendo sem dor. Isso é coisa básica, porque qualquer dor que a pessoa possa ter, ela acaba influenciando no bem-estar dela, e ela desenvolve uma série de coisas, tipo medo, porque não sabe a origem dessa dor. Esse medo vai produzir uma tristeza, e aí ela tem mais dificuldade de resgatar a autoestima. A partir do momento que ela tem uma vida mais fácil, ela se sente melhor consigo mesmo, aí ela consegue resgatar a autoestima. O que é a dor psicossomática? A dor psicossomática, ela vem de traumas que as pessoas teve, às vezes traumas que vieram lá da infância. Às vezes hoje já se faz estudo para rejeição intrauterina. Então a criança, quando a mãe soube que ela estava grávida, ela não acolheu bem essa gravidez. Então essa criança vai nascer, ela vai desenvolver o medo, esse medo vai desenvolver a tristeza, e essa tristeza vai se transformar numa dor psicossomática, porque ela vem do emocional da pessoa. Por que nesse mundo de hoje as pessoas frequentemente têm reclamado de dores no corpo? Nesse mundo de hoje, em virtude do grande estresse, o trânsito, as responsabilidades, as pessoas que trabalham basicamente em cima de metas, e as metas, elas estão permanentemente cobrando da pessoa. Então isso faz com que elas se desgastem, e com isso elas produzem dor no seu corpo. E quais são as maiores queixas? Maiores queixas nós temos dor de cabeça ou enxaqueca, a dor nas costas, a dor do nervo ciático e câimbras nas pernas. Quais são as principais causas? As principais causas, segundo estudos e pesquisa nossa, é a perda do equilíbrio postural. A pessoa perde o equilíbrio postural. Uma pessoa, quando ela está torta, ou ela está, não porque ela queira, é o corpo dela que está se ajustando
para que ela possa ficar com menos dor, mas ela tem dor. O que pode agravar a saúde quando não se busca ajuda? Há muitas coisas, porque toda a perda do equilíbrio postural faz com que a pessoa ela passa a sentir como se ela estivesse com o corpo dela travado. E essas travas são mais ou menos parecidas com aquelas cordinhas da marionete. E elas vão interferindo inclusive nos órgãos, fígado, coração, pulmão, intestino, e isso faz com que não haja uma melhora enquanto essas travas não forem eliminadas do corpo da pessoa. Quais são as melhores técnicas disponibilizadas aos pacientes? Na nossa área, nós que somos da área da fisioterapia e trabalhamos com terapia manual, então nós desenvolvemos uma técnica chamada de vibromassagem, porque ela é feita com um aparelho fixo na mão, que ele dá uma vibração, e junto nós trabalhamos com o equilíbrio vascular, porque parte-se do princípio seguinte, que o que faz a cura no nosso corpo é o sangue. Agora, se o sangue tem dificuldade de chegar em algumas partes do nosso corpo, ele não consegue fazer com que a cura de tendinite, de bursite, de uma série de outras doenças que é o normal, que faz com que as pessoas tenham dores. Como é esse tratamento e como funciona a técnica indicada? Esse tratamento ele parte do princípio que nós perdemos o equilíbrio postural. Por que se perde? Porque tendões, ligamentos, veias, eles ficam desalinhados, eles ficam nessa posição. A partir do momento que eles ficam desalinhados, eles acionam um sistema de trava que é chamado de trilhos anatômicos. Esse sistema de trava faz com que a pessoa entorte, ou que ela joga o corpo para frente, e isso então, o corpo dela sai da normalidade. Uma vez que ele sai da normalidade, vai surgir dor em algum lugar. Então uma pessoa, quando ela está com problema de equilíbrio postural, ela pode ter uma dor no tornozelo e ter uma dor de cabeça, e a causa não está nem no tornozelo e nem na cabeça, está na bacia, que é a bacia que está fora. Quem pode fazer uso dela? Essa técnica nossa de vibromassagem, ela vem se desenvolvendo nos últimos 30 anos. E ela é proveniente de técnicas conhecidas mundialmente como a quiropraxia ou a osteopatia. Só que essas duas técnicas, elas têm muitas contraindicações. Então, por isso que nós desenvolvemos a vibromassagem, que basicamente ela não tem contraindicação, nem de idade e nem de estado de comprometimento do corpo da pessoa. Quem não pode utilizá-la? Olha, normalmente quem não pode utilizar essas técnicas são pessoas que têm doenças neurológicas, por exemplo, uma síndrome de Rett, por exemplo, que é uma das síndromes do autismo, porque são pessoas que, por mais que se trabalhe nela, elas têm uma tensão muscular tão grande que é proveniente da própria doença, que isso a gente não consegue ter um trabalho de sucesso. Quantas sessões são necessárias para uma completa revitalização? Eu falaria num completo equilíbrio postural, porque na realidade a revitalização ela vem através do equilíbrio postural. Normalmente o nosso atendimento é de 3 a 5 sessões, é o suficiente para que a pessoa ela adquira esse equilíbrio postural, e depois nós fizemos uma recomendação de fazer 2 sessões ao ano como manutenção. Apresente-nos o Instituto Viver Sem Dor e conte-nos de sua missão. O Instituto Viver Sem Dor ele existe desde 1995 e atualmente até abandonamos o termo instituto. Hoje nós estamos com uma nova figura que seria assim: viver sem dor, a arte do bem-estar corporal. E nós trabalhamos com essas técnicas de vibromassagem, equilíbrio vascular. Temos um estúdio Pilates para trabalhar com pessoas com hérnia de disco. E normalmente a nossa terapia, o foco dela é o equilíbrio postural. Fale-nos, Dr. Daniel, de sua experiência profissional. A minha experiência profissional ela é bastante antiga e ao longo desses 30 anos eu vim me especializando. Fiz uma formação em fisioterapia e uma formação em psicologia, justamente para poder ter essa condição
de atender bem o paciente, porque tem muitas coisas que o paciente você consegue descobrir dele através do não verbal. Ele não chega, ele diz, olha, eu sinto isso, eu sinto aquilo. O corpo dele é que vai mostrar isso pra gente. Então, essa percepção, essa capacidade, você só adquire com muitos anos de prática. Como é o programa de incentivo voltado aos clientes e pacientes? O programa de incentivo que nós sempre costumamos dizer é o seguinte: viver sem dor é liberdade. Uma pessoa que tem dor, não importa que seja uma dor de cabeça ou uma dor do dedinho mínimo, é dor, né? E toda dor, ela interfere no bem-estar da pessoa. Toda dor, ela coloca a pessoa para baixo, porque o grande problema da dor é que a pessoa não sabe qual é a causa dessa dor. Então, por exemplo, se você tem uma unha encravada, você sabe que a causa é a unha encravada. Agora, se você tem uma dor na sua barriga ou no seu quadril, você não sabe se é uma hérnia de disco, se é uma apendicite, se é um problema intestinal, fígado, etc. Então, a dor, ela causa um medo dentro da pessoa, porque e normalmente as pessoas, como são bastante negativas, elas sempre acham que aquela dor é uma coisa ruim. Então, esse é que é o problema. Então, a partir do momento que você descobre que aquela dor sua, ela pode ser tratada, você acaba melhorando e com isso vai melhorar a sua autoestima. E como é feita a avaliação e o diagnóstico? A avaliação, o paciente é deitado em cima de uma maca e fazemos um protocolo para se descobrir qual é o diagnóstico que acontece. Normalmente as pessoas, quando chegam, elas já trazem o raio-x, ou ressonância magnética, ou tomografia, que aquilo vai dar uma visão para a gente. Mas o que vai valer no tratamento é o corpo físico da pessoa, porque o corpo físico mostra, de acordo com o desenvolvimento da nossa técnica, o que ele quer que faça para restabelecer o equilíbrio postural. E quanto à capacitação dos profissionais do Instituto? A capacitação dos profissionais são feitos por mim. Eles são treinados porque eu tive que ter outros profissionais, porque começamos a ter um fluxo maior de pacientes e eu não dava conta. Eu cheguei um dia a atender 17 pessoas, então é impossível você aguentar. Hoje eu atendo na faixa de 6 a 8 pessoas diárias e os outros clientes que nos procuram, então, são atendidos pelos meus assistentes. Onde o Viver Sem Dor está localizado? Viver Sem Dor está localizado aqui na Avenida Silva Jardim, número 3784. Quais os dias e horários de atendimento? Nós atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Como ter mais informações sobre o que foi falado? Pode ser pelo nosso site e pode ser pelo telefone. Finalizando, Dr. Daniel, deixe uma mensagem a quem busca incessantemente o resgate de sua melhor qualidade de vida e a autoestima. O resgate da qualidade de vida, que no fundo vai gerar uma nova autoestima, é a pessoa procurar ter contato com ela. Tem muitas pessoas que a intenção dela é diferente da atitude. Então nós temos que ter intenção e atitude idênticas. A partir do momento que você passa a ter esse foco dentro de você, você começa a perceber o que está funcionando no seu corpo e o que não está funcionando. E o que não está funcionando, você sai em busca de alguém que possa lhe ajudar para poder criar esse bem-estar corporal.